Oi, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre trazendo gente que vai dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. E certamente, a gente gosta de frisar isso aqui toda semana, certamente as informações que passam por aqui, elas podem te ajudar a fazer diferente, né? Podem ajudar a fazer a diferença na sua atividade rural, na sua propriedade, no seu negócio. Então, sempre é legal poder contar com essa sua companhia constante aqui conosco e que essa informação seja sempre repassada para você, seja bem aproveitada por você e, claro, por todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem. Hoje o nosso tema é produção orgânica. A gente vai desmistificar alguns pontos, né, que dizem respeito às dificuldades que muita gente acredita que existam, né, para adentrar a produção, ou seja, para produzir de fato o produto orgânico. Mas quem vai trazer as informações para a gente é a Juliana Aparecida Dias, que é engenheira agrônoma e, claro, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Hoje está aqui o título, né? Técnicas de produção na agricultura orgânica. Quem está nos acompanhando vai perceber o que, Juliana, com a apresentação de hoje? É importante saber, conhecer esse mundo dos orgânicos, as práticas, né, que são exigidas, o que é permitido, não permitido dentro da agricultura orgânica. É claro, incentivar o produtor também a entrar no mercado, né? Pois é, muita gente já fica com o pé atrás quando fala, vamos partir para a produção orgânica, porque realmente entende que existem aí muitas regras, né? Mas aqui a gente vai entender nessa apresentação de hoje que, apesar de existirem essas regras, elas abrem também um leque de possibilidades, ou seja, você pode adequar a sua produção ao que a norma traz ali, buscando o caminho menos difícil, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Podemos ir para frente, então vamos lá. Então vamos lá conhecer um pouquinho, né, que a agricultura orgânica, ela faz parte de diversos movimentos e processos que adotam os princípios básicos agroecológicos. Então, dentro de uma agricultura orgânica, eu posso ter várias formas de se fazer agricultura. Eu coloquei ali um exemplo, nós temos a agricultura ecológica, agricultura biodinâmica, permacultura, agricultura natural, agricultura biológica e entre outros como agroflorestais, né? Mas todas elas têm o princípio básico agroecológico e fazem parte, né? Elas trabalham com a Lei Federal 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Essa lei é do MAPA, né, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E essa lei ela veio para impulsionar o mercado dos orgânicos, né? Através dessa lei, o produtor pôde conhecer quais são os regimentos, o que ele precisa correr atrás para adequar a sua unidade produtiva, que é a sua propriedade, em uma agricultura orgânica. Primeiro passo, então, tomar conhecimento do que diz a lei. Muito importante conhecer básico, né? a lei. Perfeito. Tá? Para nós termos um produto orgânico, é claro, se o produtor ele quer trabalhar com a agricultura orgânica, ele vai comercializar, ele vai vender seu produto como orgânico. Para definir um produto como orgânico, a gente define como um produto que ele veio de origem de um sistema orgânico, ou seja, o ambiente que ele foi produzido tem todos os princípios, né, ligados à Lei Federal 10.831, cumprindo os princípios agroecológicos. Então, ele tem que ter um sistema orgânico. Ele também pode ser oriundo de um processo extrativista sustentável. Então, o produtor tem essa opção também de trabalhar o extrativismo, né, e que não seja prejudicial ao ecossistema local. Okay? Perfeito. E aí vem aquelas vantagens que você já prepara aqui no próximo slide, né? Sim. As vantagens de produzir produto orgânico. E uma coisa bem interessante é que às vezes quando a gente fala de produto orgânico, as pessoas têm ideia daquele produto totalmente com uma aparência feia, né? Que não é muito desenvolvido. Nem sempre. A gente tem aqui produtos orgânicos de alta qualidade, né? Classificação dentro do mercado. Perfeito. Tem várias vantagens ao produtor optar, né? Para trabalhar com uma produção orgânica. É claro, o produtor ele vai pensar na rentabilidade e a rentabilidade é muito boa porque o preço do orgânico ele realmente é mais elevado do que o produto convencional. Então, o produtor vai sair em vantagem em relação aos preços. Nós vamos ter um alimento de qualidade, seguro, livre de resíduos, livre de agrotóxicos. Hoje a gente tem um público que tem muito interesse pelos alimentos mais saudáveis, um público também que pretende conservar o meio ambiente. Então,
com certeza você vai optar por um produtor que conserva o meio ambiente, conserva o solo, a água. O aumento da fertilidade do solo ao longo prazo, que conforme ele vai trabalhar com a agricultura orgânica, ele vai melhorando também a qualidade daquele solo e vai trazendo um equilíbrio dentro da propriedade, entre a agricultura, a pecuária e mais sustentabilidade na propriedade. Perfeito. O primeiro passo, você disse, então, é de fato conhecer o que diz a lei. Agora vamos para o primeiro passo prático, né? Depois de tomar conhecimento da lei, o que é preciso fazer? Muito bem. O produtor, ele precisa fazer um plano de manejo orgânico. Quem vai trabalhar com orgânico, isso tem que ficar bem claro. O que é um plano de manejo orgânico? Ele vai precisar de ajuda de um técnico específico da área dos orgânicos ou um engenheiro agrônomo, que vai até a sua propriedade, vai fazer todo um diagnóstico da sua propriedade, qual é a realidade daquela propriedade, o que tem ali, fazer todo um detalhe. Por isso que eu coloquei um exemplo, um caderno, né? Ele vai escrevendo tudo o que tem ali dentro e o que ele precisa se adequar. Quais são as práticas que ele vai ter que adotar nessa unidade produtiva? Então, o que ele precisa se organizar? Lembrando que todas as práticas que serão realizadas precisa cumprir com a lei e nós temos 3 pilares básicos que o produtor precisa estar cumprindo. Para cada pilar aqui, que nós temos área ambiental, social e econômico, vai um regulamento, vai normas técnicas que ele precisa cumprir. Perfeito. Perfeito. Passo seguinte. Então, ele tem lá uma área que era, por exemplo, convencional e vai ter que passar para um sistema orgânico. Ele vai fazer o plano de manejo. Segunda opção, que é o passo que ele vai ter que fazer, ele vai escolher aonde vai ser direcionado esse produto orgânico. Ele vai vender para terceiros, né, para supermercados, para lojas, ele vai entregar diretamente. Então, ele vai ter que fazer uma escolha do mecanismo de controle de qualidade do orgânico para ser comercializado, né, o produto. Assim, ele vai ser inserido dentro do Cadastro Nacional dos Produtos Orgânicos, que fica no MAPA, né, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqui ele tem 3 formas de comercializar seu produto. E dessas 3 formas que ele vai comercializar, ele vai precisar realizar uma certificação. Né? Então, ele vai fazer parte do cadastro junto com outros produtores. Nós temos a primeira opção, que é a certificação por auditoria. É uma certificação onde o produtor individual ou um grupo de produtores vão contratar uma certificadora. Essa certificadora, ela vai fazer todo o processo que precisa lá desde o plano de manejo do produtor até ela emitir um documento chamado de avaliação de conformidade orgânica, que dá direito ao produtor ter um selo. E aí ele pode comercializar em todo o território nacional. Temos a segunda opção, a certificação por sistema participativo de garantia. Essa segunda opção, o produtor também vai se unir, mas não só com os produtores, com técnicos, comerciantes, e vão formar um grupo que é chamado OPAC, Organização Participativa de Avaliação de Conformidade. É como se fosse uma certificadora, eles agem do mesmo processo, também entregando ao produtor um selo. Também pode comercializar a nível nacional. Já na terceira opção, o produtor ele não vai receber uma avaliação de conformidade de alguma certificadora ou um grupo, mas ele vai se cadastrar no MAPA para fazer uma venda direta desse produto. Então, ele vai entregar diretamente ao consumidor. O produtor vai à casa domiciliar, uma feira. Mesmo assim, ele tem que cumprir o plano de manejo. Perfeito. Então, aqui já é um ponto muito importante, né? Eu quero definir de que maneira eu vou comercializar esse produto. Se eu vou comercializar presencialmente sempre, eu posso optar pelo controle social na venda direta, que provavelmente vai ser mais simples, né, o procedimento. Agora, se eu quiser vender esse produto, comercializar esse produto sem estar presente, ou seja, amplamente, né, em vários pontos de distribuição, vou ter que passar pela certificação numa das 2 opções. A Juliana futuramente vai voltar aqui para falar com a gente sobre esse tema especificamente, porque é um tema bastante amplo, então ela vai trazer para a gente lá na frente mais informações sobre isso. Vamos seguir para a gente partir para o fim desse primeiro bloco, Juliana. Vamos começar falando então sobre as técnicas de produção. Muito bem. O produtor, ao optar pelo plano de manejo que ele vai iniciar junto com o técnico, ele já vai começar a adequar essa propriedade. O que ele precisa começar? Então, começando com a conservação do solo, importantíssimo. Vai mudar as práticas que ele fazia. Se ele removia muito solo, com frequência ele já vai diminuir, vai trocar para um plantio direto, por exemplo. Vai aumentar a matéria orgânica no solo com o uso de compostos naturais,
eu coloquei ali um exemplo de um biofertilizante, ele pode estar utilizando também a consorciação desse solo, várias práticas que ajudem a conservar esse solo. Então, temos aqui outras opções, continuando no solo, a adoção de rotação de culturas, né? Então, a gente entra com uma cultura, retira, vem novamente com outra para beneficiar esse solo. Ali, eu estou dando um exemplo que além de fazer rotação de cultura, nós podemos utilizar a adubação verde, que também pode entrar dentro da rotação de cultura. Plantas leguminosas, né? São ricas em nitrogênio. Temos a opção também do uso da palhada na proteção do solo, fazendo com que o solo diminua, né, na perda de nutrientes como o potássio no solo. E também ganha umidade, sempre ganha fundamental, umidade, né? Importantíssimo, aumenta a matéria orgânica. Vamos fazer uma breve pausa aqui, Juliana. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre técnicas de produção orgânica. Continue com a gente. Rapidinho a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Você está acompanhando Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre produção na agricultura orgânica. A gente está apresentando algumas técnicas de produção para quem quer investir nessa atividade, né, e buscar, claro, as vantagens que o produto orgânico oferece, especialmente no que diz respeito à valorização do produto, né? Existem muitas etapas a serem cumpridas, é claro, mas você tem uma remuneração mais atrativa, mais vantajosa, como foi apresentado aqui. Quem está conosco é a Juliana Dias, que é engenheira agrônoma e, claro, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Você terminou o bloco anterior trazendo já algumas técnicas, né? E terminou falando sobre o solo, por exemplo, a rotação de culturas, a utilização de palhada, né? Para todos os seus benefícios. Vamos continuar então seguindo, que tem muita informação pela frente ainda. Muito, né? Nós temos ali a importância também, dando continuidade às técnicas, dos quebra-ventos. Então, a gente pode estar optando para trabalhar com as arbóreas, as capineiras, né? Coloquei um exemplo ali, a cana, poderia ser um napier. E elas ajudam na proteção do solo, das plantas também, para o vento não prejudicar e também no meio ambiente. Traz mais umidade, traz pássaros, animais, que vai ajudar também na biodiversidade desse ambiente. Temos também o controle de pragas. O controle de pragas pode ser feito a partir de caudas, né, com defensivos naturais, muito utilizado dentro da agricultura orgânica, e o produtor tem dificuldade, né, de trabalhar. Coloquei ali um exemplo na primeira imagem, a cauda bordaleza, a segunda, a cauda sufocáustica. Né, nós temos várias caudas à base de extrato de plantas, também pode ser utilizado, óleos que também são permitidos dentro da agricultura orgânica, algumas práticas como o ensacamento de frutos, né, de frutas também pode utilizar, armadilhas, entre outras práticas. Perfeito. O uso da água é importantíssimo, isso vai ser bem cobrado pelo produtor, onde vai ser captada essa água. Essa água ela tem algum resíduo, né, que não é permitido dentro da agricultura orgânica. É importante fazer uma análise da água que está sendo utilizada, fazer um projeto de sistema de irrigação para cada cultura, para saber a necessidade de cada cultura gasta. Então, a gente colocou ali um exemplo, né, do gotejamento, que evita bastante os gastos de água, né, a água cair gota a gota no pé da planta. Então, o produtor vai sempre se adequar. Importante também, quem vai trabalhar lá com uma água de mananciais, né, ter outorga, utilizar, conservar também a APP, né, a área também ao redor das águas. Perfeito. Né? Nós temos aqui as sementes e mudas, né, que são utilizadas, devem ser oriundas de sistemas orgânicos. Então, se eu não tenho um viveiro que eu vou conseguir adquirir essas mudas orgânicas, eu posso estar fazendo dentro da minha propriedade, mas utilizando sempre sementes que não têm, né, inseticidas, fungicidas. Então, elas podem ser utilizadas as sementes convencionais, mas evitar o tratamento de sementes com agrotóxicos. Ótimo. Okay? Algumas instruções normativas elas vão ajudar muito o produtor nesses processos de atividades. Então, quais são as técnicas, as práticas? Nós vamos olhar as instruções normativas. Nós temos a número 17 de 2009, ela vai mostrar um pouquinho sobre o extrativismo sustentável orgânico. Então, eu posso também utilizar a minha área para fazer extrativismo.
a instrução número 46 de 2011. Essa instrução a gente vai detalhar um pouquinho mais, porque ela vai listar o que é permitido e não permitido dentro das práticas da agricultura orgânica na produção vegetal e animal. É importante, gente, saber que também a área animal pode ser o produto comercializado como orgânico. Instrução normativa 37 de 2011, né? Cogumelos comestíveis. Instrução normativa 38 de 2011, como utilizar sementes e mudas orgânicas. Instrução normativa 28 de 2011, produção de organismos aquáticos. Em continuidade, nós temos aqui a instrução normativa, como comentei, a 46 de 2011 do MAPA. E nós temos aqui um exemplo de um solo ácido, não, que vai precisar passar por uma correção. Como que eu vou trabalhar dentro da agricultura orgânica? Eu posso estar começando com uma adubação de fosfatagem, né, com uso de fosfatos naturais, rochas moídas que são permitidas. Incorporar uma grande quantidade de matéria orgânica em seguida nesse solo, como os compostos, os adubos verdes. E depois de um mês eu posso estar vindo aplicando a calagem, né, ou seja, fazendo a calagem com a aplicação do calcário após a fosfatagem. Uma observação, por exemplo, que a aplicação de calcário, né, não pode ser superior a 2 toneladas por hectare. Então, o produtor está sempre atento. Nós temos aqui também alguns produtos que são permitidos dentro da instrução normativa 46. Os compostos orgânicos fermentados, que além deles serem ajudar na adubação com os nutrientes, ele também tem os micro-organismos vivos que ajudam a melhorar a matéria orgânica do solo. Temos o uso de farinha de ossos, fósforo natural, termofosfato, que é permitido. Na adubação, esterco de curral ou de galinha, torta de mamona, compostagens, uso de cinzas, carvões, resíduos industriais. Atento dentro da instrução para ver se esse resíduo ele é permitido dentro da agricultura orgânica, né, se ele não é contaminante, e bagaço de cana também. Nós temos a utilização de alguns produtos na pelletização de sementes. Eu coloquei aqui um exemplo do fosfito mais hidróxido de potássio, mas pode utilizar, por exemplo, os micronutrientes também. É importante olhar lá quais são os micronutrientes, a quantidade que eu vou utilizar na diluição para fazer o tratamento de semente também. Soluções minerais como calda bordaleza, calda viçosa, calda sulfocálcica, pasta de enxofre. Minerais e suas misturas, né, são vários, eu só citei alguns exemplos, como sulfato de cobre, silicato de cálcio, magnésio, enxofre, bicarbonato de potássio, bórax. Esses produtos podem ser utilizados. É importante o produtor observar, eu coloquei alguns exemplos aqui, que dentro da instrução normativa vai estar lá o produto e as condições adicionais que o produtor vai ter que observar. Por exemplo, você citou, voltando aqui um pouquinho, a questão da calagem, né? Não ultrapassar 2 toneladas por hectare. Né? Então, assim, é importante. Cada um dos pontos vai ter ali uma recomendação ali em grande parte deles, né? Tem Perfeito. que estar atento às observações do Ótimo. produtor. Então, vou colocar lá, sulfato de alumínio, pode utilizar? Pode, né? Nós temos ali uma solução em concentração máxima de 1%, então fica atento. Uso de algas marinhas, farinhas, extratos de algas, posso utilizar também no plantio, no cultivo? Pode, desde que o proveniente de extração legal, sem tratamento químico, ácido acético, desde que o produto formulado tenha concentração máxima de 8%. São só algumas observações, né, que o produtor tem que estar atento. E uma dica bem legal, que dentro do mapa, que é o site, a gente tem uma opção lá, orgânicos, nós entramos e tem umas fichas agroecológicas com todas as caudas que a gente vai utilizar para controle fitossanitário, para adubação. Se o produtor quer fazer um biofertilizante, nós temos ali muitos exemplos com todas as receitas e o que é permitido e não permitido dentro daquele produto, daquela solução ali. É essencial se trazer essa informação, dentro né, do Juliana? site do mapa. Porque está disponível a informação, né? Realmente, se quer investir na produção orgânica, busca toda a informação possível e o Ministério da Agricultura, sem sombra de dúvidas, né, tem todas essas informações ao alcance, ao clique, né, como a gente costuma dizer. Vamos lá, o que não é permitido, importantíssimo aqui. O que não é permitido também está dentro da Instrução Normativa 46. Olha que interessante, que a gente tem ali também essas informações. Não permite o uso de agrotóxicos sintéticos, medicamentos químicos, hormônios sintéticos, transgênicos. Então, eu não posso utilizar sementes modificadas, né? Restringe a utilização de fertilizante mineral solúvel.
Por exemplo, ureia, né? A gente não pode estar utilizando dentro do cultivo, né, orgânico. Então, ficar bem atento às observações também. E aqui nós temos, né, uma informaçãozinha simples para o produtor, que ele vai precisar, durante um tempo, se adequar a tudo isso. Então, ele vai ter o plano de manejo, mas para ele colocar tudo isso em ação, ele vai demorar um tempo para aqueles trabalhadores da propriedade se adequarem, se capacitarem para realizar isso. Nós temos também os treinamentos do Senar, que ajudam muito, incentiva o produtor a trabalhar várias técnicas orgânicas, e ele vai passar aquela unidade produtiva um período de conversão, que vai variar de acordo com a exploração, né, do produtor ali. Então, nós temos ali mínimo 1 ano, né, para culturas anuais, pastagens perenes, e mínimo 18 meses para culturas perenes. Quando você fala em conversão e coloca esse prazo que vem na instrução normativa, né, dentro das regras ali impostas pelo Ministério da Agricultura, significa que se eu comecei a converter minha propriedade hoje, eu não vou conseguir colocar em hipótese alguma meu produto antes desse prazo de 12 meses de conversão. Então já tem que saber que você está começando a produção pensando a médio prazo. A não ser que o produtor já trabalhava com todas essas práticas antes, mas geralmente não é bem assim, Perfeito, né? a gente está falando em conversão aqui. Conversão, ele vai realmente passar um tempo para se adequar. Juliana, muitíssimo obrigado pelas informações, né? Realmente é um tema bastante amplo, mas a Juliana trouxe aqui um resumo dessas orientações, dessas dicas aí que são fundamentais, né? Os passos corretos a serem seguidos, e reforçou bem, existem treinamentos do Senar Mato Grosso, né? Então busque essa informação, busque essa capacitação e, claro, as fontes oficiais para que você possa produzir conformidade com a lei. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada, Luiz. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi Bom Dia, Senar Mato Grosso. É um prazer poder contar com a sua audiência, a sua companhia. Uma excelente quarta-feira. Fiquem bem e até semana que vem, nesse mesmo horário aqui no Canal Rural.